60, versículo 1. Abaixa um tiquinho de nada, o meu retorno está estourado. Isaías 60, versículo 1. Tá bom. Quem achou, dá uma glória a Deus. Escuta a palavra de hoje. Fala assim: janelas. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Versículo 8 agora, dá um pulinho no versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Até aí. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, aquieta teu coração. Crianças também, em silêncio. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha falar conosco através dessas palavras. Que nada seja roubado nessa noite. Que o Senhor venha falar no mais profundo do coração de cada um de nós. Que todo sono, cansaço, distração caia por terra. Que nós venhamos levar a sério aquilo que o Senhor tem para falar agora. Porque nós cremos num Deus do impossível. Cremos num Deus bondoso. Cremos num Deus que fala e que protege, e que age a favor daqueles que o temem. E nosso coração está no Senhor, estamos aqui por isso, Deus. Então vamos levar a sério esse momento. O Senhor vem usar a minha vida, falar comigo e falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, é para Jesus, capricha. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha para o vizinho e fala assim: em 2015, presta atenção nas janelas. Presta atenção nas janelas. Tem janelas que vão se abrir, tem outras janelas que vão se fechar. Você vai precisar abrir algumas janelas e você vai ter que fechar outras janelas. Você vai ter que jogar fora coisas pela janela. Amém? E você vai ter que deixar entrar coisas pela sua janela. Em 2015, presta atenção nas janelas. O que são janelas? O que é janela? No dicionário, janela é uma abertura na parede de um edifício para deixar que nele entre, fala assim comigo, luz e ar. As janelas são os olhos da casa. Amém? Através das janelas entra luz, entra ar. Através da janela você pode ver o que está lá fora. As janelas são os olhos da casa. Está dando para entender? Nós vamos se aprofundar nesse assunto aqui. Janela não foi feita para entrar pessoas. Pessoas entram pela porta. De repente pode entrar pela janela um passarinho, aves, alguma coisa. Mas janela não é lugar de entrar pessoas. Quem entra pela janela não foi convidado. Quem entra pela janela é ladrão. Quem sai pela janela também é ladrão. Então toma cuidado com as janelas. Cutuca o vizinho e fala: toma cuidado com as janelas. Janela abre por dentro. Olha para o vizinho, cutuca ele e fala: quem cuida da tua janela é você. Daí vai falar: ah, mas me roubaram. Quem mandou deixar a janela aberta na hora errada? Amém? Em 2015, presta atenção na janela. Amém? Deus está falando de todos os sentidos de janela que tu imaginar. É você que comanda a sua janela. Janela simboliza divisor de tempo. Janelas do tempo. Janelas de oportunidades. Janelas de acontecimentos e circunstâncias que duram por um determinado tempo. Janelas simbolizam oportunidades, circunstâncias por um determinado tempo. No computador, nós encontramos janelas que abrem outras janelas. Tem até o Windows, amém? Programa do Windows, que significa janelas. Janelas de oportunidades, por exemplo. Tem a janela de negociação de jogadores de futebol, que começa num tempo e termina no outro. Está dando para entender? Em 2015, vocês precisam prestar atenção nas janelas, porque Deus vai abrir oportunidades para as suas vidas. Vai ser o ano dos milagres. Tem muitos profetas profetizando que 2015 vai ser o ano dos milagres. No congresso da nossa igreja foi profetizado isso. Irmão, se prepara, se você acreditar na palavra que está sendo ministrada e você se posicionar, se prepara que grandes coisas vão acontecer na sua vida.
Porque você vai entrar em janelas que vão te levar para outros patamares, que vão abençoar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus de verdade? Se quiser aplaudir, aplaude. Estou correndo contra o tempo aqui. Estamos aqui numa janela da palavra, amém? Vai tomando posse, amém? Porque depois entra a janela de um novo ano, de um novo tempo na nossa vida. Fala assim, primeiro, janela dos céus. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, não precisa abrir. Se quiser abrir, abre rapidinho, que é o primeiro livro da Bíblia. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Primeira palavra que fala de janelas na Bíblia. Janelas do céu se abriram. Ou seja, aqui não está falando da chuva, chuva da janela natural, ou seja, da nuvem. Janelas do céu se abriram e choveu por causa das nuvens. Porque aqui se fala de um portal, de um lugar, de uma comporta que não era as nuvens, que não era no céu natural. Não eram águas das nuvens, eram águas que vinham das comportas dos céus, acima do firmamento, ou seja, do terceiro céu. Foi uma chuva sobrenatural, porque nenhuma chuva natural inundaria todo o planeta Terra a ponto de cobrir as montanhas. Cientificamente é impossível acontecer isso. Deus abriu as comportas, as janelas do céu sobrenatural. Existem janelas sobrenaturais que Deus abre, que Deus fecha, e que se você prestar atenção, Deus vai te abençoar, porque Ele abre e fecha as janelas dos céus, como também Ele abre e fecha para trazer juízo. Está dando para entender? Malaquias 3:10, presta atenção. Olha só o que Deus fala sobre janelas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, ou seja, janela de bênção, é algo espiritual, não é janela natural, é algo espiritual. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar sobre vós bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? Ou seja, olha para o vizinho e fala, quando Deus abre a janela do céu para te abençoar, é tão abundante que você não tem nem onde colocar. Eu venho profetizar para a sua vida em 2015, se você tiver fidelidade com Deus, se posicionar, tiver atento às oportunidades, vai ser o ano que você vai ser abençoado como nunca foi. Posso ouvir um glória a Deus? É a palavra de Deus para a tua vida, irmão. Toma posse. Toma posse. Deus, Ele tem janelas que se abrem e liberam bênçãos. Se você nesse ano de 2015 for fiel, olha só o que Deus espera, pelo texto que a gente leu e pelo texto anterior. O versículo anterior fala assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é o mesmo na época de Noé, é o mesmo na época de Malaquias, e é o mesmo na época de agora. Tem princípios que não mudam, amém? Tem princípios de Deus que não mudam, Ele não muda. Ele é fiel, continua sendo fiel. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus mandamentos, dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim. Quem quer a janela do céu aberta, dá glória a Deus. Olha o que Deus está falando, eu sou fiel, eu sou o mesmo, é você que se afasta de mim, e não eu que me afasto de você. Tornai-vos para mim, ou seja, busca a Deus em 2015, e eu me tornarei para vós, e Deus vai te buscar também. Posso ouvir glória a Deus? Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aqui está falando a respeito de dízimo e de oferta. Será que Deus precisa do teu dinheiro?
Olha para o vizinho e fala assim: Deus não precisa do teu dinheiro, Ele precisa da tua fidelidade. Se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. De repente em 2014 você não foi fiel. Fiel em todos os sentidos. Amém? Não estou falando só nas finanças. Amém? Tem que ser fiel em todos os sentidos. Você pode roubar a Deus, roubar a glória dele, quando você fala que foi você que fez alguma coisa que na verdade Deus que te abençoou. Você pode roubar a honra que é devida a Deus, a glória de Deus. Você pode roubar o tempo que é para gastar com Deus, gastando na TV, gastando em outras coisas, em divertimento. Você pode roubar a Deus no controle das suas decisões, porque se Ele é teu Senhor, é Ele que decide o que é melhor para você. Então você deixando de perguntar para Deus, de seguir a vontade de Deus, você está tirando a autoridade de Deus sobre a tua vida. Você pode roubar a Deus em várias circunstâncias, e pode roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então que em 2015 você seja fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Tem gente que converteu o coração, mas não converteu o bolso. Que em 2015 você seja fiel a Deus. Ah, mas eu estou apertado. É aí que Deus gosta do sacrifício. Amém? Dizimar e ofertar quando está sobrando, qualquer um faz. Quero ver na hora do aperto. Seja fiel na hora do aperto, que você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Deus vai abrir as janelas dos céus. Quem quer a janela do céu aberta, dá um glória a Deus. Fala assim: segundo, janela da distração. Cutuca o vizinho e fala: agora vai pegar. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Olha só o que Deus está falando para a igreja aqui. Presta atenção que é para você, amém? Não dá risada nem fica olhando para o vizinho. Olha para o vizinho e fala: essa mensagem é para você, não olha para mim, hein? Cadê aquela toalhinha esperta? Olá, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Presta atenção que Deus está falando. Lá em 2 Samuel 16, fala que Davi, todo alegre, adorava a Deus, dançava, pulava, porque a arca do Senhor estava chegando na cidade, porque ele estava fazendo alguma coisa para Deus, estava se derramando na presença de Deus. Mical, a sua esposa, estava na janela, fala de novo para o vizinho, na janela, olhando a Davi. Mical tinha que estar onde? Adorando a Deus. E ela estava na janela. Quem fica na janela, coçando, não fazendo nada, mas olhando para a vida dos outros, acaba caindo em pecado. Olha para o vizinho e fala: em 2015, sai da janela e vai adorar a Deus. Ai, Jesus. Mical deveria estar adorando a Deus com Davi, ficou na janela fuxicando a vida de Davi, criticando Davi. Ela falou mal de Davi, ainda teve cara de pau de chegar para o rei, falar mal do rei, chamar ele de sem vergonha, e ela foi amaldiçoada e ficou estéril. Quem fica na janela fica estéril. Quem fica fuxicando a vida dos outros fica estéril. Quem não se submete a autoridades, quem não tem respeito, quem não tem reverência a Deus e nem as autoridades que Deus coloca, fica estéril em todos os sentidos, estéril na vida ministerial, estéril espiritual, não produz fruto nenhum. O único fruto que produz é fofoca. Que em 2015 você fecha as janelas da fofoca, para de olhar para a vida dos outros e começa a olhar para a tua vida. Cutuca o vizinho e fala assim: você quer um gato? Quem quer um gato aí? Levanta a mão. Quer, filho? Quem quer um gato? Sabe por quê? Tem gente que olha tanto a vida dos outros que precisa de um gato. Gato tem 7 vidas, então vai cuidar do gato. Misericórdia, olha, é Deus falando contigo, irmão. Olha para o vizinho e fala: em 2015, presta atenção nas janelas, hein?
Presta atenção nas janelas, irmão. Olha outra situação de distração. Não fica distraído na janela, irmão. Não fica parado. Olha só. Atos capítulo 20, versículo 9. Vou acelerar, porque a janela do tempo está correndo. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado o quê? Morto. Quem está na janela morre. Quem está na janela fica estéril. Quem está na janela morre. Ou você entra, ou você sai. Não fica meia boca com Deus. Ou está dentro da igreja envolvido. Amém? Pagando preço, sacrificando, junto. Não fica meia boca. Ou está fora. Ou quente, ou frio, morno. Jesus fala, vomitar-te-ei da minha boca. Então 2015, irmão, não fica parado na janela. Não fica parado na janela, se posiciona com Deus, fecha a janela que não interessa e abre a janela que interessa. 2015 é o tempo de você se posicionar, não fica dormindo na janela. Quem fica na janela fica com sono, porque não tem o que fazer. Davi não estava na janela, mas devia estar na janela primeiro. Na época que era para entrar na primavera, ir para a guerra. Ele não foi para a guerra, ficou passeando na sacada, ficava na janela. O que aconteceu com Davi? Ficou olhando Betseba pelada, tomando banho, se trocando. Ficou fuxicando a vida dos outros. Caiu em pecado, caiu com a mulher, em adultério. Não fica na janela parado. Você tem que fazer o que Deus mandou. Não fica parado em 2015, irmão. Fala assim, ufa. Próximo. Terceiro. Pode falar, terceiro. Cadê o exército? Terceiro. Janelas da alma. Janelas da alma. Se posiciona com Deus, irmão. Não fica distraído na janela. Presta atenção nas janelas da alma. Olha, cutuca o olho do vizinho e fala assim, teus olhos são janelas da alma. Cuidado com as janelas. Mateus 6, 22, 23 fala assim, os olhos são lâmpadas do corpo. Janela entra o que na casa? Luz. Os olhos são lâmpadas do corpo, ou seja, são as janelas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os teus olhos são as janelas da tua alma. Cuidado com o que tem entrado dentro da tua alma. Cuidado com a luz que tem entrado, ou seja, cuidado com o que tu tem olhado. Olha para o vizinho e fala em 2015. Presta atenção nas janelas. Fecha as janelas erradas. Cuidado com a luz que está entrando. Está entrando luz do inferno, fecha a janela rápido, irmão. Senão você vai cair, cuidado. O que você tem assistido na TV em 2014, você não vai poder assistir em 2015. O que você tem olhado na internet em 2014, você não vai poder olhar em 2015. Porque 2015 é o teu tempo de intimidade com Deus. É a janela da intimidade com Deus. É o tempo de você crescer espiritualmente. É o tempo de Jesus, de Deus abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. E se você não tem tempo para roubada, você vai ter tempo para Deus. O que você está lendo, o que você está vendo, para onde estão direcionados os teus olhos. Amém? Se você olhar só coisa ruim, o teu corpo vai ser trevas. Começa a olhar as coisas boas. Aprende a ver virtudes na vida dos outros. Tem gente que só sabe ver defeito. Começa a aprender a ver virtudes, a enxergar virtudes na vida dos outros. Olha para o vizinho e fala, em 2015, os teus olhos serão diferentes. Se você começar a olhar Jesus, a luz boa, você vai produzir o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade, fidelidade ou fé. E Jesus vai resplandecer dentro de você. Em 2015, Jesus vai resplandecer dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus? Fecha as janelas.
para a luz errada e deixa a luz boa entrar na tua casa. Fala assim: janelas da alma. Foi essa que eu falei. Agora fala assim: janelas da libertação. Já estamos terminando. Por causa da idolatria e da maldade, do pecado que se espalhou em Jerusalém antes do cativeiro, antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, Deus ficou triste e Deus permitiu castigo. Deus mandou os profetas, mataram os profetas, não ouviam os profetas, ignoravam os profetas. E Deus permitiu castigo. Entrou Nabucodonosor, incendiou Jerusalém, as muralhas, o templo, saqueou tudo, levou a corte para o cativeiro, acabou com a cidade ficou na miséria, muita gente morreu, porque Deus avisou, Deus avisou, Deus avisou, e não ouviram a voz de Deus. Olha o que Jeremias fala, Jeremias 9:21, porque a morte subiu pelas nossas janelas. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Irmão, vigia, se acerta com Deus, não deixe o pecado prevalecer na sua vida. 2015 é tempo de arrependimento, de conversão verdadeira, é tempo de se acertar com Deus. Quem está tomando posse, dá glória a Deus. É tempo de ser realista e viver e buscar viver a Bíblia do jeito que ela é, sem diluir a palavra de Deus. O que me interessa é só a palavra de bênção. Tudo tem um preço, irmão. Quer ver a glória de Deus? Então se santifica, se acerta com Deus, tenha intimidade com Deus. E veio o castigo, mas Israel, Jerusalém já tinha o problema de idolatria. Eles já tinham uma queda por ídolos, tinham influências. Olha para o vizinho e fala: em 2015, irmão, mas fala que nem exército, em 2015, cuidado com a idolatria, cuidado com Jezabel. Um dos espíritos que assolam o litoral, e assolam o Brasil, e assolam o mundo, que traz idolatria, um dos principados, é o principado da Jezabel. É um principado que a gente tem que confrontar. É um principado que no Brasil destrói a vida de muito profeta, escraviza muito homem e mulher de Deus. Principado da Jezabel. Presta atenção, Deus vai falar contigo. 2015 é o ano de destronar Jezabel na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Jeú foi ungido rei por Eliseu para destruir a família de Acabe e de Jezabel. Existia um chamado sobre Jeú. A gente pode tipificar aqui Jeú como Jesus também. Se você prestar atenção, você vai entender. E Jeú falava: enquanto Jezabel está viva, não há paz. Enquanto houver feitiçaria, mentira, idolatria de Jezabel, não há paz. E a igreja não pode deixar Jezabel entrar. Nós não podemos tolerar Jezabel no meio da igreja. Amém? Jezabel, o que é Jezabel? O que ela faz? Como é que ela age? Jezabel simboliza idolatria, escravidão no pecado sexual, principalmente para homens, que deixa o profeta envergonhado, escravo, eunuco. Ele fica impotente no seu chamado, na vida espiritual, na vida ministerial, porque ele está amarrado a um pecado que ele não consegue se libertar. Ele até finge que é um sacerdote, só que ele vive debaixo de um pecado oculto, e a Jezabel deita e rola na vida dele. De repente é um adultério, de repente é prostituição, é pornografia. E em 2015 é tempo de destronar Jezabel na tua vida. Ele age na vida dos homens nesse sentido, trazendo feitiçaria e rebeldia. Samuel falou: rebeldia é igual feitiçaria. Rebeldia, Jezabel traz rebeldia. Não aceita autoridade, não aceita aconselhamento de pastor, de líder, acha que sabe tudo. É o espírito que age no homem e na mulher. Jezabel não tolera profeta, não tolera autoridade espiritual, não tolera comando. Não sabe ser comandada, não sabe se submeter. É orgulhosa, orgulhoso.
E em 2015 que caia por terra esse espírito na tua vida, porque Deus é Deus, Jesus, é pastor de ovelhas. E a ovelha segue o pastor. Posso ouvir um glória a Deus? Eu sei que esse texto, essa palavra é pesada, mas não tem como fugir disso para você ter o céu aberto sobre a tua vida. Não adianta querer céu aberto e estar com pecado oculto na sua vida. Que em 2015 você venha destronar Jezabel. Posso ouvir um glória a Deus? E como eu vou fazer isso? Presta atenção agora. Lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, fala assim: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ela estava onde? Na janela. Ela pintou-se e enfeitou-se, ou seja, ela trabalha com a sedução. Ela entorpece, ela engana, ela seduz, até ela tornar a pessoa escrava, humilhada, envergonhada, e se afastar de Deus. Sedução. Olhou pela janela. O que quer dizer isso? Ela entra pela janela do coração, ela fica na janela do coração. Quem entra pela janela é o quê? Ladrão. E a Bíblia fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Se ela entrou pela janela, ela vai ter que sair pela janela também. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quem vai chutar Jezabel, dá um glória a Deus. Daí olha o que aconteceu, olha o que Jeú fez. Ele entrou, Jezabel tentou seduzir, ele não quis conversa com Jezabel. Quem estava com Jezabel? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. 2 ou 3 escravos castrados, eunucos, estavam com Jezabel. Por quê? Porque ela escraviza, ela acaba com o chamado, acaba com o ministério, torna a pessoa estéril, acaba com a vida espiritual, vira um escravo eunuco, paralisado. 2 ou 3 estavam olhando para quem? Para Geu, e ele perguntou: quem é comigo? 2 ou 3 responderam. Olha o que o texto fala: e 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Ela estava numa janela. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Geu a atropelou. Os eunucos olharam para Geu. Geu simboliza quem? Jeú simboliza quem? Jesus, nesse texto. Olharam para Jeú. E Jesus está te falando nessa hora, está olhando para você. Olha o que Deus está falando para você. Olha para Jesus. Não interessa como você está hoje. Não interessa como Jezabel, como o inimigo deixou você. Se você se sente eunuco, se você se sente paralisado, impotente, eu não sei se é em que área, principalmente na área espiritual, ministerial. Olha para Jesus e joga Jezabel pela janela. Joga Jezabel para fora da sua vida. É hoje, é a janela que se abriu para você acertar a tua vida com Deus. A partir de hoje, 2015 agora é sem Jezabel. Você jogou Jezabel em 2014 pela janela. Jesus está atropelando a Jezabel que desgraçou a tua vida. Está passando com os carros e cavalos por cima dela. Joga pela janela, que esse demônio não vai voltar mais para a tua vida. Olha o que Deus está falando. De repente na tua vida conjugal, adultério, brigas, lutas, joga pela janela hoje, que Jesus está consertando a tua casa, te libertando. Hoje é noite de cura e libertação. Seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Porque Jesus é o Salvador. Fala assim: janela da salvação. Estamos terminando já. Lá em Josué capítulo 2, versículo 18. Está dando para entender aí, igreja? Lá em Josué capítulo 2, versículo 18. Mais uma situação aqui. Quando os espias foram espiar Jericó, eles se esconderam na casa de uma prostituta que ficava dentro da muralha, no meio da muralha. Ela se chamava Raabe. Olha lá, Josué 2,18. Quando
nós entrarmos, ela fez uma aliança com esses espias. Ela fez uma aliança porque o povo de Deus, os hebreus, iriam destruir Jerusalém, ou melhor, destruir Jericó. As muralhas iam cair e eles iam acabar com todo mundo. Era a ordem de Deus, para ninguém ficar vivo. Daí eles fizeram uma aliança com Raabe, a prostituta. E olha que aliança foi essa. Josué 2,18. Quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlate à janela. Aonde? A janela. Por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Raabe fez um acordo com os hebreus de deixar um pano, uma corda, um fio pendurado, um fio escarlate vermelho na janela. E Deus está te falando nessa noite, coloca o fio vermelho na janela, na tua janela, porque está chegando salvação na tua casa. E ela colocou aquele fio vermelho. E toda Jericó foi destruída, menos de toda aquela população. Raabe e a sua família foi poupada, foi salva. Por quê? Porque tinha aquela fita vermelha na janela. Aquela fita vermelha na janela simboliza o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus vermelho foi derramado na cruz do Calvário. E nessa noite está chegando salvação na tua vida. Está se abrindo uma janela de oportunidade na tua vida, na tua casa e na tua família. Toma posse. Coloca o sangue do Cordeiro na tua vida. Busca a presença de Jesus em 2015 e vai chegar a salvação para você, para os seus parentes, para os seus pais, para a tua casa. E em 2015 você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a promessa de Deus para a sua vida. 2015 é o ano da salvação da sua família. Posso ouvir um glória a Deus? Depois, janela para Deus. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, fala o que Daniel fazia para ser um homem tão abençoado por Deus, ser tão usado por Deus. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Fala assim: janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Olha o segredo de Daniel para ser tão usado por Deus. Primeiro, fala assim: foco. Ele tinha foco. Ele não tirava os olhos da janela. As janelas estavam voltadas para onde? Jerusalém. Que em 2015 os teus olhos, as janelas da tua alma estejam voltados para Cristo. Não perca o foco, irmão, e você vai ver o que Deus vai fazer. Ele tinha reverência e era humilde, ou seja, se punha de joelhos. Em 2015, se você se dobrar, se pôr de joelhos, se humilhar, depender de Deus, buscar intimidade com Deus, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Ele tinha fidelidade. Ele era fiel a Deus. Ele não adorava outros deuses. Ele não se prostrava a outros deuses, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era fiel a Deus. Ele orava para Deus 3 vezes ao dia, tinha intimidade, buscava comunhão e intimidade. Eu venho profetizar para essa igreja. 2015 é o ano do crescimento espiritual na igreja. É o ano da intimidade. O maior crescimento que Deus espera numa igreja é o espiritual, é a intimidade, irmão. Não adianta fazer obra sem a unção do Espírito Santo. Amém? Muita gente faz muitas obras, mas faz para a carne. Faz obra na carne, para o seu ego. Em 2015 a gente vai fazer obra, mas vai ser para a glória do nome de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Uma salva de palmas a Jesus. Tenha fidelidade. Não se prostra a ninguém, só se prostra a Deus. Para terminar, janela da oportunidade. 2015 é o ano da oportunidade na sua vida. Muitas pessoas vão ter oportunidades em 2015. 2015 é o ano do milagre.
Só que você tem que ser atento, não precipitado. Em 2015, não sai querendo arrombar a janela. Olha para o vizinho e fala, em 2015, não seja ansioso. Espera a janela abrir. Não sai querendo arrombar a janela, quem arromba a janela é ladrão. Amém? Tem irmão que quer arrombar a janela, quer arrumar a varoa, quer forçar uma situação. Não vai na carne, vai no espírito. Não arromba a janela, não se precipita. Porém, esteja atento quando as janelas se abrirem, porque é o tempo das oportunidades. Tem oportunidade de Deus para todo mundo e várias oportunidades, várias janelas se abriram em 2015. Escuta, irmão. Escuta, se posiciona. Amém? Esteja atento às oportunidades na área profissional, na área sentimental, na área ministerial e principalmente na área espiritual, porque Deus vai te levar a outro nível espiritual em 2015. A coisa mais importante na tua vida que tem que acontecer em 2015 é você crescer espiritualmente. Que os erros de 2014 não se repitam em 2015. Posso ouvir um glória a Deus? É o que Deus espera para a tua vida. Ouve que é de Deus para a tua vida. Se você se posicionar em 2015, Ele vai abrir janela. Fica atento às janelas. Amém? Por exemplo, quando tiver oração de milagre aqui na igreja, irmão, entra de cabeça. Está precisando de milagre, de cura, de milagre, não sei que milagre. É tempo das janelas. É tempo das oportunidades. 2015 é o ano dos milagres. Posso ouvir um glória a Deus? A gente vai viver milagre aqui na igreja. Você tem que estar disposto a viver o milagre, porque Deus vai usar quem está disposto. Posso ouvir um glória a Deus? Para terminar, o texto que a gente leu no começo, Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Em 2015 a glória do Senhor vai nascer sobre ti, irmão. Levanta-te, você que está para baixo, você que está desanimado, você que está prostrado, não sei que situação você se enfiou. Deus te fala nessa noite, levanta-te. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Deus está abrindo uma janela de oportunidade sobre a tua vida. Versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Olha o que Deus está falando. Irmão, em 2015, Deus está abrindo as janelas dos céus. O Espírito Santo, simbolizado por pomba, vai entrar pela tua janela. Vai ser o tempo da tua experiência com Deus. Você vai ter experiência que nunca viveu na tua vida em 2015. Deus vai te dar sonho, revelação. Deus vai derramar o dom, a graça, a glória dele vai entrar pela tua janela. Se levanta, se prepara para um tempo de vitória. É um tempo de guerra, mas vai ser um tempo de grandes vitórias. Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos ficar de pé.